Minha melhor amiga estava se casando com Michael, meu ex-namorado. Eu estava sentada na minha mesa e os discursos começaram. Estava tudo indo bem. Até que um padrinho bêbado pegou o microfone e soltou uma bomba. Contou uma história engraçada do casal que tinha acontecido há 2 anos. Meu coração parou. 2 anos atrás eu ainda estava namorando com ele. 200 pessoas no salão. Ele tentando disfarçar o pânico no rosto. Ela completamente pálida, evitando me olhar. E então eu fiz algo que jamais imaginei que teria coragem de fazer. Peguei o microfone das mãos do padrinho e comecei o meu brinde. Meu nome é Maíra, tenho 27 anos e eu sempre fui péssima em fazer amigos. Não era exatamente tímida, mas tinha aquele jeito meio deslocado de quem nunca sabe exatamente o que dizer na hora certa. No colegial, enquanto as outras meninas formavam seus grupinhos, eu era a que almoçava sozinha, fingindo estar super concentrada no livro de matemática. Patético, eu sei. Foi assim que Jennifer Parker entrou na minha vida. Um dia, do nada, ela se sentou ao meu lado na biblioteca e perguntou se eu podia ajudá-la com a lição de química. Eu, claro, fiquei radiante. Finalmente alguém tinha me notado. Alguém popular, bonita, que poderia estar sentada com qualquer pessoa, mas tinha escolhido sentar comigo. Que idiota eu fui. A ajuda com química virou ajuda com matemática, que virou emprestar dinheiro para o lanche, que virou passar respostas de prova. Mas eu não me importava. Jennifer me chamava de melhor amiga. Ela ria das minhas piadas. Ela me mandava mensagens. Eu tinha alguém. O fato de que ela só aparecia quando precisava de algo era mero detalhe. O fato de que nunca me convidava para sair com as outras amigas populares dela? Irrelevante. Eu tinha uma melhor amiga, e isso era tudo que importava para mim. Os anos passaram e o padrão continuou. Jennifer me contava tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Eu sabia que ela tinha tentado seduzir o padrasto quando tinha 18 anos. Sabia que ela tinha ficado com o marido da própria prima durante uma festa de Natal. Sabia de cada traição, cada mentira, cada golpe baixo que ela aplicava nas pessoas ao redor. Minha mãe tentava me alertar. Essa menina não presta, Maíra. Ela só aparece quando quer alguma coisa. Meus colegas da faculdade e de trabalho tentavam se aproximar de mim, mas Jennifer sempre dava um jeito de me convencer de que elas eram pessoas interesseiras ou estranhas. E eu acreditava. Começava a vê-los de forma diferente e então me afastava. Tudo começou a mudar quando conheci o Michael. Ele trabalhava no departamento de tecnologia da mesma empresa que eu, mas em outro andar. Era o tipo de cara que passava despercebido pela maioria das pessoas. Magro, óculos grossos, camisetas de bandas de rock obscuras e referências de videogames que só ele entendia. Nós começamos a conversar no elevador sobre um jogo que eu tinha mencionado por acaso, e descobrimos que tínhamos muito em comum. Michael também tinha sido o cara estranho no colegial. Também tinha sofrido bullying. Também tinha dificuldade em se encaixar. Pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha encontrado alguém que realmente me entendia. Começamos a namorar 3 meses depois. Eu estava nas nuvens. Finalmente tinha um namorado. Finalmente tinha alguém que me olhava como se eu fosse especial. Apresentei o Michael para Jennifer com tanto orgulho que agora me dá vergonha de lembrar. Achei que ela ia ficar feliz por mim. Achei que ela ia adorar conhecer a pessoa que estava me fazendo tão feliz. Mas não. Sério, Maíra. Esse é o cara que você tanto falava? Jennifer me disse assim que o Michael saiu da cafeteria onde tínhamos nos encontrado. Ele é meio estranho, não acha? Estranho como? Meu estômago já estava se revirando. Sei lá, aqueles óculos horríveis. E as roupas? Parece que ele se veste no escuro. Você merece coisa melhor, amiga. Eu deveria ter defendido o Michael. Mas em vez disso, eu ri nervosa. Disse que ele era bonzinho e mudei de assunto. Nos meses seguintes, Jennifer continuou com os comentários. Ele ainda está usando aquela camiseta ridícula de Pokémon? Vocês vão sair de novo para comer pizza e jogar jogo de nerd. Que chatice, hein? Ele é tão sem graça, Maíra. Você não fica entediada? E o pior de tudo? Eu começava a acreditar nela. Às vezes, quando estava com Michael, eu pegava minha mente vagando. Será que ele era sem graça mesmo? Será que eu deveria estar namorando alguém mais interessante? Mais parecido com o que Jennifer achava que eu merecia? Que patético é isso. Não conseguir nem confiar no próprio julgamento sobre o próprio relacionamento. Precisar da aprovação de uma amiga para saber se eu estava feliz ou não. Mas era exatamente assim que ela me queria. Insegura. Duvidando de mim mesma. Dependente da opinião dela para tudo. Mas algo estranho começou a acontecer. Michael começou a mudar. Primeiro foram os óculos. Um dia ele apareceu com lentes de contato. Eu estava cansado dos óculos.
Ele explicou quando perguntei. Depois foi o cabelo e a barba. Ele sempre tinha deixado crescer de qualquer jeito, mas de repente estava indo ao barbeiro regularmente, com um corte moderno e barba aparada. As roupas foram a próxima mudança. As camisetas de banda e anime deram lugar a camisas casuais bem cortadas. As calças jeans antes desbotadas viraram peças de marcas que ele nunca tinha ligado antes. Você está diferente, Michael. Eu comentei uma noite enquanto jantávamos. Tentei fazer soar como um elogio, mas minha voz saiu estranha. Diferente bom ou diferente ruim? Ele sorriu, mas não me olhou nos olhos. Diferente. Diferente. Só não parece muito você. As pessoas evoluem, Maíra, tipo os Pokémons, e isso é bom. Então veio a academia. Michael, que sempre tinha zombado de cultura fitness, de repente estava acordando cedo para malhar. O corpo magricela começou a ganhar definição. Ele postava fotos no espelho da academia. Recebia comentários de pessoas que eu nem sabia que ele conhecia. E os jogos de RPG? Simplesmente pararam. O cara que passava fins de semana inteiros jogando online com os amigos, agora estava sempre ocupado com outras coisas. Você não sente falta? Eu perguntei quando ele cancelou nossa tradicional noite de jogos pela terceira semana seguida. De quê? De ficar sentado na frente do computador feito um zumbi? Não, Maíra. Eu percebi que estava desperdiçando minha vida. Jogar RPG não leva a nada. Eu queria ficar feliz por ele. Queria acreditar que era realmente sobre crescimento pessoal. Mas algo no fundo do meu estômago sentia que algo não estava certo. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando comecei a notar os outros sinais. Um fio de cabelo loiro no banco do passageiro do carro dele. Michael me mostrou com naturalidade. Ah, dei carona pra minha prima semana passada. Deve ser dela. Michael também começou a sair mais com os novos amigos. Toda quarta-feira ele dizia que era a noite dos caras. Dia de jogar sinuca ou pôquer. Coincidentemente, às quartas, a Jennifer não tinha aula na faculdade. Mas estranhamente, nessas noites, Jennifer sempre estava misteriosamente indisponível. Sempre dizia que estava em um encontro com um cara novo, ou estudando, ou ia dormir cedo porque estava com dor de cabeça ou cólica. Uma vez, numa quarta, eu passei de carro na frente do prédio da Jennifer e jurei ter visto um carro igual ao de Michael estacionado na frente do prédio dela. Quase parei, mas achei melhor ligar. Ela atendeu no quarto toque já falando. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, Jenny. Eu. Tô bem. Você está em casa? Não, estou na casa de um amigo. Por quê? Ah, é que hoje é a noite dos caras, e eu ia passar na sua casa pra gente fazer algo. Ah, que pena, amiga. Mas estou na casa do Luigi, aquele cara gostoso da academia que te falei. Ela respondeu tão natural que não tinha como desconfiar. Tudo bem, deixa pra próxima. A Jennifer sempre me fazia perguntas. Muitas perguntas. Sobre meus horários, sobre as rotinas de Michael, sobre nossos planos de fim de semana. Na época, achei que era só interesse de amiga. Que ingênua. E o Michael sabia coisas. Coisas íntimas que eu tinha contado apenas para Jennifer. Detalhes sobre minha infância, sobre minhas inseguranças, sobre o que eu pensava dele. Quando eu perguntava como ele sabia, ele dava respostas vagas. Você deve ter mencionado em algum momento. Eu presto atenção nas coisas que você fala. A transformação de Michael continuou. 6 meses depois de começarmos a namorar, eu mal o reconhecia. O cara tímido e nerd que eu tinha conhecido tinha se tornado outra pessoa. Confiante, vaidoso, sempre com o cabelo perfeito, roupas de marca, corpo definido. Às vezes eu olhava pra ele e pensava, esse cara ainda gostaria de mim se me conhecesse hoje? Até a noite em que tudo desmoronou. Michael pediu para conversarmos. Eu sabia pelo tom de voz dele no telefone que não era coisa boa. Sabia antes mesmo dele falar. Ele veio em casa. Mal conseguia me olhar nos olhos. Maíra, eu preciso ser honesto com você. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Eu acho que a gente deveria dar um tempo. Um tempo? Minha voz saiu pequenininha. Por quê? Não é você. Eu juro que não é você. Sou eu. Ele finalmente me olhou, e havia algo que parecia culpa genuína ali. É que você foi minha primeira namorada de verdade. Meu primeiro relacionamento sério. E eu sinto que preciso viver um pouco mais antes de me comprometer de verdade com alguém, sabe? Não, eu não sabia. Você tem outra pessoa, Michael? As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Não, meu Deus, não.
Não é isso. É sobre mim. Sobre descobrir quem eu sou. Sobre não me prender ao primeiro relacionamento que tive. Ele continuou falando. Sobre crescimento pessoal. Sobre mudanças. Sobre como eu era incrível e ia encontrar alguém muito melhor. Mas eu mal estava ouvindo. Estava ocupada demais tentando não chorar na frente dele. Terminamos. Ele me abraçou. Disse que queria que fôssemos amigos. Eu disse que sim com a cabeça porque não conseguia falar. Ele foi embora e liguei para Jennifer. Ela atendeu no primeiro toque. Maíra, o que aconteceu? Você está chorando? E eu contei tudo, entre soluços, sobre a conversa, sobre o término, sobre como estava me sentindo quebrada. Jennifer foi perfeita como melhor amiga. Me disse todas as coisas certas. Ele não merecia você. Você vai superar isso. Ele é um idiota. Ela veio até minha casa e trouxe sorvete e chocolate. Segurou minha mão enquanto eu chorava. Foi a melhor amiga que eu sempre quis que ela fosse. Por 2 meses, foi assim. Jennifer estava quase sempre disponível para mim, sempre solidária, sempre me lembrando de que eu era forte e merecia coisa melhor. Eu deveria ter desconfiado. Jennifer nunca tinha sido tão atenciosa comigo antes. E então veio a ligação. Maíra, você está ocupada? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Algo no tom de voz dela me fez sentar ereta no sofá. O que foi? É meio delicado. Pode ser algo estranho, então quero que você seja honesta, ok? Ok. O que aconteceu, Jenny? É sobre o Michael. Meu estômago revirou. Ele me chamou para sair. Silêncio. O mundo inteiro parou de girar por um segundo. Maíra, você ainda está aí? Estou. Minha voz soou distante até para mim mesma. Olha, eu sei que parece estranho, mas depois que vocês terminaram, a gente começou a conversar mais. Ele era amigo dos meus amigos da faculdade, sabe? Às vezes ele aparecia nos rolês com o pessoal. Cada palavra era uma facada. E a gente percebeu que tem muito em comum agora. Então eu queria saber, você se importaria muito se eu aceitasse sair com ele? Minha cabeça estava girando. Jennifer, você sempre falou mal dele. Você dizia que ele era idiota, estranho, sem graça, que eu merecia coisa melhor. Ah, isso. Ela riu. Uma risada leve, casual, como se estivéssemos falando sobre o clima. É que eu não o conhecia direito, sabe? Quando comecei a conversar mais com ele, achei ele interessante. E ele está tão diferente agora, Maíra. Mudou completamente. É quase outra pessoa. Eu ficaria chateada, sim, respondi me segurando para não chorar. Mas vocês ainda se falam? Tipo, vocês vão voltar a ficar juntos algum dia? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Michael não tinha falado comigo desde o término. Nem uma mensagem. Nem um "Oi, como você está?" Nada. Mesmo ele tendo dito que queria que fôssemos amigos, que eu era importante para ele. Mentiras. Eu tinha mandado algumas mensagens e ele nunca me respondeu. Não sei, menti. Ele pediu um tempo. Disse que precisava viver mais antes de se comprometer. Ah, Maíra. O tom dela era de pena. Pena falsa. Eu já o vi com outras nas festas com o pessoal da faculdade. Acho que esse tempo dele não é bem sobre descobrir quem ele é, sabe? As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Olha, Maíra, a verdade é que essa ligação foi mais uma cortesia para te avisar que eu vou aceitar sair com ele. Mas se você for contra, vou repensar se você é realmente uma boa amiga. Porque uma amiga de verdade não tentaria sabotar a vida amorosa da outra, né? Meu peito doía. A gente combina tanto, Maíra. Nós dois gostamos de malhar, usamos o mesmo estilo de roupa, temos os mesmos amigos, os mesmos hobbies. A gente faz muito mais sentido do que vocês dois faziam. Vocês eram muito diferentes. Eu estava segurando o telefone com tanta força que minha mão doía. E olha, se você acha que vai ficar magoada com isso, eu entendo. Posso me afastar um tempo. Assim você não precisa me ver com ele. Não precisa presenciar a gente junto. Talvez seja melhor para todo mundo. Não. Não. Ela não podia se afastar. Ela era minha única amiga. Se ela se afastasse, eu ficaria completamente sozinha. Sem Michael. Sem ela. Sem ninguém. Não. A palavra saiu apressada, desesperada. Você não precisa se afastar. Tem certeza? Porque eu não quero te magoar, amiga. Mas parecia que ela queria exatamente isso. Tenho certeza. Engoli as lágrimas. Tudo bem. Eu não ligo de ver vocês dois juntos. Ele é passado. Menti. É claro que eu ligava. Mas o que eu poderia fazer?
Ficar sozinha? Sério? Ah, Maíra, você é a melhor amiga que alguém poderia ter. Eu te amo, amiga. Sabia que você ia entender. Sabia que nossa amizade era mais forte que isso. Desliguei o telefone e chorei no chão do meu quarto por 2 horas. Os meses seguintes foram uma tortura. Eu tinha que aguentar ver fotos dos dois juntos nas redes sociais. Tinha que ouvir Jennifer falando sobre os dates deles. Tinha que sorrir e fingir que estava feliz quando, no fundo, estava morrendo um pouquinho a cada dia. E o pior, quando eu ia nos encontros em grupo. Jennifer fazia questão de convidar a mim e Michael para as mesmas coisas. Somos todos adultos, ela dizia. Podemos ser maduros sobre isso. Eu ficava ali, segurando minha bebida, tendo que assistir meu ex-namorado e minha suposta melhor amiga se agarrando na minha frente. Tendo que ouvir as risadas dela, os olhares dele. Minha família não aguentava mais. Maíra, pelo amor de Deus, que amiga é essa que fica com seu ex-namorado e ainda te obriga a assistir? Minha mãe estava furiosa. Corta essa menina da sua vida, sua tonta. Mãe, você não entende. Eles se gostam de verdade. Eu não posso ser egoísta. Não sou dona dele. Egoísta? Egoísta? Você acha que é egoísmo ter um pingo de amor próprio? Mas eu nunca ouvi a minha mãe, e ainda ficava brava por ela ter razão. Foi quando conheci alguém novo. Na verdade, não era exatamente novo. Era um dos caras do grupo de RPG online que Michael e eu jogávamos antes de ele mudar. Leonard era seu nome. A gente conversava nos chats do jogo há meses, sempre com aquelas piadas internas sobre as campanhas, compartilhando memes do jogo. Um dia, por acaso, descobrimos que morávamos relativamente perto um do outro. Ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente, só para tomar um café, sem compromisso. Eu quase recusei. Mas então pensei, por que não? O que eu tinha a perder? Nos encontramos numa cafeteria pequena perto do centro. Ele era exatamente como eu imaginava pela voz nas calls. Alto, óculos, camiseta de referência nerd, que só quem jogava RPG entendia. Gentil. Engraçado do jeito certo. O tipo de pessoa que fazia piada sobre os próprios hobbies sem ter vergonha deles. Conversamos por 3 horas sobre livros, séries, as campanhas malucas que já tínhamos jogado. Ele me ouviu de verdade. Não estava olhando para o celular. Não estava com pressa de ir embora. Só. Estava ali. Começamos a sair mais. Nada sério no começo. Só cafés depois do trabalho. Depois jantares. Sessões de jogo juntos. E então eu percebi que estava sorrindo de novo. Rindo de verdade. A Jennifer não gostou nadinha. Outro nerd, Maíra? Você tem um tipo bem específico, né? O tom era de brincadeira, mas os olhos não estavam sorrindo. E então, numa noite de verão sufocante, Jennifer me ligou. Maíra, a gente precisa marcar um jantar de casais. Eu e o Michael estamos morrendo de vontade de conhecer seu namorado direito. O Leonard, né? Você fala tanto dele. Eu não falava tanto assim, mas tudo bem. Não sei, Jenny. A gente está meio ocupado essa semana. Ah, qual é? Só um jantarzinho. Vai ser divertido. Prometo que vou me comportar. Ela riu. Sem zoar as nerdices de vocês, juro. Eu deveria ter dito não, mas como sempre, cedi. Marcamos para uma quarta-feira. Um restaurante italiano no centro. Nada muito chique, mas arrumado o suficiente para ser desconfortável. Leonard e eu chegamos pontualmente às 8. Jennifer e Michael já estavam lá, sentados, com taças de vinho pela metade. Mas foi a mão de Jennifer que eu vi primeiro. O anel. Um anel enorme, brilhando sob as luzes do restaurante. Impossível não ver. Impossível não perceber que ela estava posicionando a mão estrategicamente para que ficasse bem à mostra. Maíra, Leonard. Jennifer levantou, abraçando a gente com aquele entusiasmo exagerado. Que bom que vocês vieram. Nos sentamos. Leonard apertou minha mão por baixo da mesa. Ele já sabia a história toda. Sabia o quanto aquilo ia ser difícil. Mal tínhamos pego o cardápio quando Jennifer soltou. Gente, a gente tem uma novidade. Ela estendeu a mão sobre a mesa, fazendo questão que o anel ficasse bem na nossa cara. Nós vamos nos casar! Senti até uma tontura. Michael me pediu em casamento semana passada. Ela estava radiante, praticamente pulando na cadeira. Foi num restaurante francês lindo, todo decorado, com velas por toda parte. Ele tinha reservado uma mesa privativa, com vista para o rio. Quando chegou à sobremesa, o anel estava dentro de uma taça de champanhe. Foi perfeito, mágico, como nos filmes. Meu sangue congelou. Eu conhecia essa história. Uma noite, quando ainda namorávamos,
Michael e eu assistíamos a um filme ruim de comédia romântica. A protagonista era pedida em casamento exatamente assim: restaurante francês, velas, anel na taça de champanhe. Isso é tão brega, Michael tinha rido. Eu acho romântico, eu tinha dito sonhadora. Imagina que lindo! Esse seria o pedido de casamento perfeito. Ele tinha me olhado estranho naquela hora. Não disse nada. Só mudou de canal. E agora ele tinha feito exatamente isso com ela. Ele tinha pegado meu sonho, minha fantasia boba de filme ruim, e tinha dado para Jennifer. Michael sorriu. Aquele sorriso de quem está orgulhoso de si mesmo. Parabéns! Leonard disse, educado. Sempre educado. Parabéns! Consegui murmurar. O clima ficou tenso, pesado. Até o garçom que veio anotar os pedidos percebeu e saiu rápido. Jennifer continuou falando sobre o casamento, sobre os planos, sobre o vestido que já estava de olho, sobre a lua de mel que queriam fazer na Europa, sobre o apartamento que pensavam em comprar. Cada palavra era uma tortura. Leonard tentou mudar de assunto algumas vezes, mas Jennifer sempre puxava de volta. Era como se ela estivesse saboreando cada segundo do meu desconforto. Então, no meio do prato principal, Leonard fez uma careta. Você está bem? Perguntei preocupada. Acho que tem leite nessa massa. Ele colocou a mão na barriga. Eu sou intolerante à lactose. Esqueci de avisar o garçom. Não era verdade. Leonard não tinha intolerância nenhuma. Mas eu entendi na hora. A gente precisa ir, eu disse, me levantando. Ele não pode comer laticínios. Fica muito mal. Sério? Jennifer pareceu genuinamente desapontada. Ou era boa atriz. Mas a gente mal conversou. Desculpa, pessoal. Leonard já estava de pé, segurando minha mão. Parabéns de novo pelo noivado. A gente se vê de novo algum dia. Saímos dali quase correndo. Só quando entramos no carro dele, já longe do restaurante, Leonard soltou o ar que estava segurando. Desculpa, eu não aguentava mais ficar ali. Eu o beijei. Ali mesmo, no estacionamento mal iluminado. Obrigada, sussurrei. Obrigada por me tirar dali. Aquela mulher é um demônio, ele disse, ainda segurando meu rosto. Como você é amiga dela todos esses anos? Eu não tinha resposta, porque eu realmente não sabia. 3 dias depois, Jennifer apareceu na minha casa sem avisar. Maíra, eu preciso te pedir uma coisa super importante. Ela estava radiante, praticamente pulando de animação. Eu sei que talvez seja estranho, mas você é minha melhor amiga, minha única amiga de verdade, e não seria a mesma coisa sem você lá. Ah, não! Ela ia fazer isso. Maíra, você aceita ser minha madrinha de casamento? Eu deveria ter dito não. Deveria ter rido na cara dela. Deveria ter fechado a porta e bloqueado o número dela para sempre. Mas o que saiu da minha boca foi: Eu aceito. Aceitar ser madrinha de casamento foi, sem dúvida, a decisão mais patética da minha vida. E olha que a competição era acirrada. Minha mãe quase teve um ataque quando contei. Você aceitou? Ela estava vermelha. Maíra, eu criei uma filha burra? Mãe. Que mãe o quê? Essa menina roubou seu namorado, te humilhou, te manipulou durante anos, e você vai ficar lá no altar ajudando ela a se casar com ele? Eu não tinha resposta, porque ela estava certa. Absolutamente certa. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de ficar perder minha única amiga, mesmo que essa amizade fosse completamente tóxica. E principalmente, medo de admitir para mim mesma o quanto eu tinha sido idiota todos esses anos. Os preparativos começaram imediatamente. Jennifer me arrastou para provar vestidos, escolher arranjos florais, decidir o cardápio. Cada decisão era acompanhada de: o que você acha, amiga? Sua opinião é super importante para mim. Mentira. Minha opinião nunca importou. Ela já tinha decidido tudo antes de me perguntar, mas eu tinha que fazer o teatro de opinar, de me empolgar, de fingir que aquilo tudo não estava me matando por dentro. O chá de lingerie foi especialmente constrangedor. Jennifer abriu peça por peça, sempre com comentários sobre o que o Michael ia achar, ou mal posso esperar para usar isso na lua de mel. Segurou um conjunto de renda vermelha e suspirou dramaticamente. Michael adora quando uso fio dental. Ele fica louco. As amigas dela gargalharam. Aliás, Jennifer continuou, segurando a lingerie contra o corpo. Ele me disse uma coisa outro dia. Meu estômago revirou. Eu sabia que vinha algo ruim.
Ele disse que eu sou a mulher mais espetacular com quem ele já esteve. Ela me olhou, diretamente. Que nunca imaginou que poderia se sentir assim com alguém. Que tudo antes de mim foram péssimas experiências. Jennifer. Uma das amigas tentou mudar de assunto, percebendo o desconforto. Não, gente, é sério. Ele disse que finalmente entende o que é química de verdade. Conexão física real. Ela abriu outro pacote, uma camisola transparente. Sabe quando duas pessoas se encaixam perfeitamente? É exatamente assim com a gente. Minhas unhas estavam cravadas na palma da minha mão. E ele é tão carinhoso comigo? Lembra de todos os detalhes que eu gosto. Tipo, ele sabe exatamente onde me tocar, como me beijar. Ela suspirou de novo. Teatral. Desculpa, gente. Estou sendo muito explícita. Mas é que eu nunca imaginei que ele pudesse ser tão intenso. Uma das amigas dela olhou para mim com pena. Ah, Maíra! Jennifer finalmente pareceu se lembrar que eu estava lá. Desculpa, amiga. Deve ser estranho ouvir sobre isso, né? Mas você entende. Você tem o Leonard agora para treinar. Aposto que fazem do jeito de vocês, né? Do jeito de vocês. Como se fosse um relacionamento de espécies diferentes. Ah, lembrei de outra coisa que o Michael me contou. Ela continuou implacável. Foi que ele nunca tinha se sentido tanta atração física por alguém. Ele disse que sempre achou que era meio assexual, ou sei lá, mas era só porque não tinha conhecido a pessoa certa ainda. Ela abriu mais um pacote. Um espartilho preto. Esse aqui vai ser para a noite de núpcias. Michael vai morrer quando me ver com isso. Ela sorriu. Ele já me pediu para não malhar perna na academia na semana do casamento. Quer que eu esteja com energia total, se é que vocês me entendem. As amigas riram. Eu estava tremendo. Ah, e ele um dia me contou que quando vocês namoravam, Maíra, vocês sabem. Ela fez um gesto vago. Tipo, uma vez por mês? Ele disse que achava que o problema era dele, que tinha baixa libido. Mas comigo, a gente mal consegue tirar as mãos um do outro. É 3 vezes por dia, se não mais. Pronto. Ali estava. A humilhação final. Nossa intimidade. Nossos momentos privados. Coisas que Michael sabia que eram delicadas para mim. Que eu tinha inseguranças. Ele tinha contado tudo para ela. E ela estava expondo tudo na minha frente. Na frente de todas as mulheres presentes. Me levantei tão rápido que a cadeira quase tombou. Eu. Preciso ir embora. Maíra. Jennifer inclinou a cabeça com aquela cara de falsa preocupação. Você está bem? Estou. Só. Lembrei que tenho uma coisa para resolver. Desculpa. Peguei minha bolsa. Minhas mãos estavam tremendo. Maíra, espera. Jennifer se levantou também, me seguindo até a porta. As outras mulheres ficaram em silêncio, observando. Eu fui dura demais? Desculpa, amiga. É que... Ela tocou meu braço. Eu me afastei. É que eu achei que você já tivesse superado. Ela disse com aquele tom de quem está sendo razoável. Tipo, faz mais de 1 ano que vocês terminaram. Você tem o Leonard agora. Pensei que estivesse tudo bem, que a gente podia fazer brincadeirinhas sobre essas coisas. Como se humilhar alguém publicamente fosse uma brincadeirinha, pensei. Está tudo bem, menti. Eu só preciso ir, de verdade. Tem certeza? Porque se você ainda tem algum sentimento pelo Michael, talvez eu devesse saber. Talvez a gente precise conversar sobre isso. Ela estava fazendo de novo, virando a situação, fazendo parecer que eu era o problema, que eu estava sendo irracional. Não tenho sentimento nenhum pelo Michael. Forcei as palavras para fora. Só preciso ir. Boa festa. Saí antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Sentei-me no carro e chorei por 20 minutos antes de conseguir ligar a ignição. Leonard me ligou naquela noite. Como foi o chá? Eu não consegui responder. Só chorei no telefone. Estou indo aí, ele disse sem hesitar. E veio. Ficou comigo a noite toda. Ele sabia que eu estava passando por um inferno, mas nunca me julgou. Nunca disse, eu avisei. Só estava lá, segurando minha mão, me lembrando que eu não estava sozinha, mesmo quando me sentia assim. Você não precisa fazer isso, ele me disse uma noite, depois de eu ter chegado chorando de mais uma reunião de planejamento do casamento. Eu sei. Então por que está fazendo? Por quê? Eu não conseguia explicar. Como explicar anos de manipulação? De condicionamento? De acreditar que eu não merecia coisa melhor? Ele só me abraçou.
Não tentou consertar. Só ficou ali. Os gastos que tive foram absurdos. Vestido de madrinha, $200. Em um tom de verde que fazia meu rosto parecer doente. Presente de casamento, $300. Uma cafeteira italiana que Jennifer tinha casualmente mencionado, que queria. Chá de lingerie, despedida de solteira, mais $1.000. Eu estava basicamente pagando para assistir meu próprio trauma ao vivo. E Jennifer adorava usar a carta de "Você é minha madrinha para pedir favores. Maíra, você pode ir na floricultura para mim? Estou super ocupada no trabalho. Maíra, você se importa de ligar no buffet para confirmar os detalhes? É que você é tão boa com essas coisas. Maíra, preciso que você faça orçamento das lembrancinhas. Confio no seu gosto." Cada pedido vinha com aquele sorriso falso e o apelido Amiga, que agora me fazia ranger os dentes. Finalmente chegou o dia do casamento. Acordei às 5 da manhã com uma mensagem de Jennifer. "Hoje é o dia, amiga. Mal posso esperar para você estar lá comigo." Passei 3 horas me arrumando. Cabelo, maquiagem, aquele vestido verde horrível. Coloquei brincos. Tirei. Coloquei de novo. Leonard me pegou às 10. "Você está linda", ele disse. "Estou ridícula." "Está linda e ridícula." Ele sorriu. "É possível ser os dois." Eu ri. Era a primeira vez que ria de verdade em semanas. A cerimônia foi numa fazenda nos arredores da cidade. Todo o lugar decorado com flores brancas e rosas. Romântico, perfeito e enjoativo. Jennifer estava no quarto da noiva quando cheguei, cercada de maquiadoras, cabeleireiras e damas de honra que eu nunca tinha visto antes. Onde estavam essas pessoas quando ela dizia que eu era a única amiga com quem podia contar? "Maíra, finalmente!" Ela praticamente pulou do banco. "Preciso que você segure meu buquê durante a cerimônia. E você pode verificar se o buffet está tudo certo?" Até no próprio casamento dela, eu era a faz-tudo. A cerimônia começou às 2 da tarde. O sol estava forte. O calor era sufocante mesmo na sombra. Fiquei ali, de pé, segurando aquele buquê estúpido enquanto assistia Jennifer e Michael trocarem votos, prometendo amor eterno, fidelidade e companheirismo. Michael olhou para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu me lembrava daquele olhar. Ele costumava me olhar assim antes. A recepção começou com o típico caos de casamento. Convidados procurando seus lugares, garçons circulando com champanhe, música tocando num volume muito alto. Eu encontrei minha mesa. Meu namorado já estava lá me aguardando. "Sobreviveu?" ele perguntou. "Por enquanto", respondi com um leve sorriso. O jantar foi servido. As pessoas comiam, riam, bebiam. O clima era festivo. Todo mundo parecia estar se divertindo, menos eu. E então chegou a hora dos brindes. O pai da noiva falou primeiro. Discurso emocionado sobre ver a filhinha crescer. Lágrimas foram derramadas. Depois a mãe falando mais coisas que nem prestei atenção direito. Depois foi a vez da mãe do noivo. Mais emoção, mais lágrimas. E então, os padrinhos do noivo pegaram o microfone. Eram 3 caras que eu tinha visto algumas vezes nos encontros de grupo. Altos, barulhentos, sempre com cerveja na mão. O tipo de amigo que Michael nunca teve antes de conhecer Jennifer. "E aí, pessoal?" O mais alto gritou no microfone. A multidão aplaudiu. "Vamos falar do nosso irmão Michael aqui." Risadas. "A gente conhece o Michael faz uns 2 anos, quando ele começou a aparecer nas festas da faculdade com a Jennifer. E cara, naquela época ele era um nerd magrelo que só falava de Pokémon e RPG. Quem aqui lembra?" Mais risadas. Michael sorria, mas o sorriso estava começando a parecer forçado. A gente não sabia o que a Jennifer estava fazendo com aquele cara ali. Ele não parecia fazer o tipo dela. Meu estômago começou a revirar. Naquele dia, a gente flagrou eles aos beijos. E pensamos, cacete, olha a Jennifer pegando o nerd. O padrinho estava rindo, completamente alheio ao clima que começava a mudar. A gente não acreditou. Uma das mais gatas da nossa sala com aquele cara, a gente zoou ela pra caramba. Algumas pessoas riram nervosas. Outras começaram a olhar ao redor, desconfortáveis. Mas ela ficava defendendo ele, dizia que ele inteligente, mandava a gente parar de zoar ele e disse que ia transformar ele pra melhor. E cara, ela tinha razão, porque em 4 meses o Michael tinha virado de nerd jogando Pokémon pra um Leonardo DiCaprio das antigas. Ele deu uma risada alta, balançando o copo de uísque. Sério, a Jennifer deveria trabalhar naqueles programas de makeover da TV. Tipo, Esquadrão da Moda. Porque o antes e depois desse cara foi surreal.
Jennifer estava vermelha. Não de vergonha, de pânico. Michael tinha parado de sorrir completamente. Estava sério, olhando para o amigo com uma expressão que claramente dizia: cala a boca. Mas eu estava processando. Jennifer estava com ele, moldando ele, transformando ele, enquanto ele ainda era meu namorado. O amigo olhou para o Michael e disse com aquele sorriso e voz bêbada: cara, você tem que agradecer pro resto da vida. Porque antes dela você era bem estranho. E agora, olha só, casando com uma das mais gatas da faculdade. Tá bom, Kevin. Outro amigo tentou pegar o microfone. Acho que já... Não, deixa eu terminar. Kevin se afastou, protegendo o microfone. Lembro de uma vez em especial, isso bem no começo que eles estavam juntos. A gente ia jogar bola, mas o Michael deu uma desculpa. Disse que estava cansado. Mas depois a gente viu o carro dele estacionado lá na frente da casa da Jennifer. Mas eu concordo, era melhor marcar gol de outra forma. Mais risadas. Algumas pessoas riam de nervoso. O amigo arrancou o microfone da mão dele. Certo. Acho que ele já falou demais. Tentou rir. Saúde aos noivos. Todas as pessoas levantaram os copos. Algumas olhavam para mim porque tinham entendido que eu tinha acabado de descobrir que Michael e Jennifer estavam juntos enquanto eu ainda era sua namorada. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Era o único som no universo naquele momento, mesmo com 200 pessoas ao meu redor. Jennifer estava pálida, branca, como se todo o sangue tivesse drenado do corpo dela de uma vez. Michael tentava dar risada, aquela risadinha nervosa que ele sempre dava quando estava mentindo. Eu conhecia bem aquele som. As pessoas começaram a sussurrar, cabeças se virando, olhares indo de mim para o casal, de volta para mim. Outro padrinho começou outro discurso. Minha mente estava processando tudo em câmera lenta. As memórias começaram a inundar minha cabeça como uma represa rompida. Cada palavra, cada desculpa, cada "você é minha melhor amiga", cada "ele não merecia você", cada "você me apoia nisso, né?" Era uma mentira. Eu senti a mão do meu namorado apertar a minha por baixo da mesa. Você está bem? Ele sussurrou. Não, eu não estava. Estava bem longe de estar bem. Mas então ele se inclinou mais perto e disse tão baixo que quase não ouvi. Preciso te contar uma coisa. Minha cabeça virou tão rápido que meu pescoço estalou. O quê? Ele olhou para Jennifer na mesa principal, depois de volta para mim. Lembra da festa de aniversário dela, uns 3 meses atrás? Eu lembrava. Tinha sido num bar, muita gente, muita bebida. Você foi ao banheiro e me deixou sozinho esperando por você na área externa. Ele hesitou. A Jennifer apareceu. Meu estômago afundou. Ela começou a conversar comigo. Normal no começo, mas aí começou a flertar. Tipo, descaradamente. Me elogiou. Disse que eu tinha um charme diferente. Que ela gostava de caras inteligentes. Eu estava segurando a borda da mesa com tanta força que meus dedos estavam brancos. Ela disse que você era insegura, que às vezes se sabotava, que precisava de alguém que soubesse lidar com isso. Ele respirou fundo. Aí ela me deu um papel com o número de telefone dela, disse para eu ligar, que a gente podia conversar sobre você. Mas do jeito que ela falou, do jeito que ela me olhou, eu sabia que não era isso. Leonard. Eu perguntei para ela se era só sobre isso mesmo, sobre você. Ele fechou os olhos por um segundo. E sabe o que ela respondeu? Se você quiser falar sobre algo mais quente, também pode ser. Meu sangue estava fervendo. Eu recusei o papel, disse não, obrigado, e me afastei. Ele segurou minha mão. Ela ficou surpresa com a minha reação. Aí mudou completamente a cara e disse: ah, relaxa! Eu estava só testando você. Queria ver se você era bom o suficiente para minha melhor amiga. E saiu com cara de bunda. Eu não conseguia respirar direito. Por que você nunca me contou? Por quê? Ele olhou para mim com aqueles olhos gentis. Você já estava passando por tanta coisa. Com o casamento, com ela te manipulando, com todo esse inferno. Eu não queria adicionar mais peso. Pensei que talvez ela realmente estivesse testando, mesmo sendo uma forma escrota de fazer isso. Mas agora... Ele olhou para o palco onde os amigos do noivo estavam terminando o brinde. Agora você sabe quem ela realmente é. E eu achei que você precisava saber disso também. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Ela tinha feito com Leonard exatamente o que tinha feito com Michael. Testando. Provocando. Vendo até onde conseguia ir.
Mas dessa vez ela tinha falhado. Porque Leonard era diferente. Porque Leonard tinha me escolhido de verdade. Algo dentro de mim quebrou. Não. Espera. Algo dentro de mim se libertou. Todos brindaram ao final do discurso do padrinho. Eu me levantei. As pernas estavam tremendo, mas me levantei. Jennifer me viu. Os olhos dela se arregalaram. Ela balançou a cabeça de leve. Não, por favor, não. Michael tentou sorrir. Aquele sorriso falso e nervoso. Caminhei até a mesa principal. Cada passo parecia durar uma eternidade. Peguei o microfone das mãos do padrinho. Já que estamos contando histórias sobre o casal, minha voz saiu mais firme do que esperava. Acho justo que eu também contribua. Peguei o microfone com as duas mãos para elas pararem de tremer. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra. Minha voz ecoou pelo salão. Sou amiga da Jennifer desde o colegial, madrinha dela neste casamento, e ex-namorada do Michael. Escutei alguns. Oh. E eu acabei de descobrir, continuei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair, que enquanto eu namorava o Michael, eles estavam me traindo. Enquanto eu achava que tinha uma melhor amiga e um namorado, o que eu realmente tinha eram dois mentirosos me enganando pelas minhas costas. Jennifer se levantou, as mãos estendidas. Maíra, deixa eu explicar. Explicar o quê, Jennifer? Cortei ela. Como você explica trair sua suposta melhor amiga? Essas coisas acontecem, Maíra. Ela estava desesperada agora, a voz alta. O coração não escolhe quem deve amar. Foi mais forte que a gente. Você não pode me culpar por me apaixonar. Me apaixonar, repeti com uma risada sem humor. Que romântico. Você precisa superar, Maíra. Jennifer cruzou os braços, e ali estava ela. A verdadeira Jennifer. Já faz mais de 1 ano. Ele nem gostava de você de verdade. Aceita e segue em frente. Algo dentro de mim estourou. Ok. Sorri. Um sorriso frio. Eu já superei. Jennifer pareceu aliviada por um segundo. Mas se vocês acham que isso é a pior coisa que ela já fez, olhei ao redor do salão, para todas aquelas pessoas esperando. Esperem pelo que está por vir. O alívio no rosto de Jennifer morreu instantaneamente. Não, ela sussurrou. Por exemplo, comecei a andar pelo salão longe dela. Eu sei que quando ela tinha 18 anos, ela tentou seduzir o próprio padrasto. Engasgos explodiram pela sala. A mãe dela estava viajando a trabalho. Jennifer entrou no quarto dele no meio da noite, de camisola, oferecendo. Bem, vocês podem imaginar. A mãe de Jennifer ficou de pé, os olhos arregalados de horror. Maíra! Jennifer começou a correr em minha direção. Desliga esse microfone! Alguém desliga isso! Mas ninguém se mexeu. Todo mundo estava paralisado. Ou todo mundo queria saber mais o que eu tinha para contar. Continuei andando, mantendo distância dela. Isso é mentira! Jennifer gritou, tropeçando numa cadeira enquanto tentava me alcançar. Ela está inventando isso porque está com raiva de mim. A mãe de Jennifer olhou para o marido, os olhos arregalados, procurando por uma negação. Qualquer coisa que dissesse que aquilo era mentira. O padrasto olhou para baixo, quieto, sem negar, sem confirmar. Mas o silêncio dele disse tudo. A mãe de Jennifer levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Acho que muita coisa fazia sentido a tensão entre eles naquela época, as brigas, o jeito que o marido evitava ficar sozinho com a enteada, o jeito que Jennifer sempre provocava discussões entre os dois. Tudo fazia sentido agora. Querem mais? Continuei passando entre as mesas. Que tal uma história da prima Olivia? A prima de Jennifer ficou tensa na cadeira. Jennifer ficou com o marido da própria prima, e não foi só um beijo não. Foi no Natal, na casa da família, enquanto a prima estava grávida de 6 meses, dormindo no quarto ao lado. A prima se levantou, furiosa. Você estava com ela quando disse que ia ao banheiro? O marido ao lado dela tentou falar, mas não saiu som nenhum. Jennifer quase me alcançou. Eu acelerei, virando pelo outro lado do salão. E tem o brinco da avó. Olhei para a mãe de Jennifer de novo. Aquele brinco que sumiu, Jennifer pegou. Me mostrou usando, toda orgulhosa. Disse que a avó tinha prometido deixar para ela de herança, mas ela não aguentou e pegou antes de ganhar. Eu sabia! A tia Vera se levantou da segunda fileira. Aquele brinco era para ser meu. Ela tinha deixado para a filha mais velha,
Eu sempre soube que você roubou. Tem mais. Continuei implacável. Amanda, colega de trabalho da Jennifer, você está aqui? Amanda se levantou confusa. Lembra quando você estava sendo cotada para uma promoção e de repente começaram boatos sobre você? Um caso com o chefe? Foi a Jennifer. Ela espalhou tudo. Me contou rindo porque ela queria aquela promoção. Você destruiu minha carreira. Amanda estava em choque. E o Brad? Apontei para ele. Instrutor de academia que era noivo na época. Até a Jennifer decidir te testar no vestiário. 3 anos atrás. Sua noiva te desculpou? Ou será que ela descobriu isso agora? Brad afundou na cadeira. A esposa ao seu lado se levantou, deu um tapa no rosto dele e saiu enojada. Jennifer finalmente conseguiu agarrar meu braço. Suas unhas cravaram na minha pele. Chega! Ela gritou, tentando arrancar o microfone de mim. Chega dessa mentira toda! Mas eu virei o corpo, mantendo o microfone longe dela. E sabe o que é pior de tudo isso? Minha voz estava trêmula agora, mas ainda firme. É que eu sabia. Eu sabia de tudo. Cada segredo, cada mentira, cada coisa horrível que ela fazia. E eu nunca falei nada. Nunca contei para ninguém, porque ela era minha melhor amiga. Voltei meu olhar para Jennifer. Você me usou desde o colegial, me manipulou. Se aproveitou do fato de que eu era solitária e desesperada por uma amiga. Eu era sua ferramenta, sua cúmplice. A idiota que guardava seus segredos e te ajudava a continuar sendo uma pessoa horrível. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de libertação. Eu sabia quem você era. Eu sabia todas essas coisas terríveis que você fazia. E mesmo assim permiti. Porque estava com medo de ficar sozinha. Porque achava que não merecia coisa melhor. Porque você me convenceu de que eu era sortuda em ter você como amiga. Olhei ao redor do salão. Todas aquelas pessoas me olhando. E eu estou errada também. Eu sei que estou. Fui cúmplice de tudo isso. Menti para mim mesma durante anos. Aceitei ser tratada como lixo porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Respirei fundo. Mas hoje isso acaba. Hoje eu paro de mentir. Para mim mesma e para todo mundo aqui. Coloquei o microfone na mesa. Jennifer estava caída no chão soluçando e dizendo que eu tinha estragado tudo. Michael estava de cabeça baixa. A mãe dela tinha desmaiado e estava sendo abanada pelas amigas. O salão explodiu em caos. Pessoas gritando, pessoas saindo, pessoas filmando com celular. Eu peguei a mão do Leonard e disse: Vamos embora. Saímos dali de cabeça erguida. Ele abriu a porta do carro para mim. Entramos, e eu comecei a rir. Rir de verdade, pela primeira vez em anos. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Estou ótima. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Naquela noite, bloqueei Jennifer de todas as redes sociais. Bloqueei Michael. Bloqueei qualquer pessoa que tivesse ligação com eles. Na segunda-feira, liguei para aquele recrutador que tinha me oferecido uma vaga em outra cidade. A vaga que Jennifer tinha me convencido a recusar 6 meses atrás. Não vai embora e me deixar sozinha aqui, né, amiga? A vaga ainda estava disponível. Aceitei na hora. 2 semanas depois, eu e meu namorado estávamos empacotando nossas vidas em caixas. Ele tinha conseguido convencer o chefe dele de trabalhar remotamente. Você tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou enquanto dobrávamos roupas. É uma mudança grande. Tenho certeza absoluta. O vídeo do casamento viralizou, é claro. Alguém tinha filmado tudo e postado. Em 3 dias tinha milhões de visualizações. Jennifer me mandou mensagens de números desconhecidos. Dúzias delas. Implorando perdão. Dizendo que podíamos conversar. Que eu tinha arruinado a vida dela. Deletei todas sem ler depois da primeira. Michael também tentou contato. Você não precisava humilhar a gente daquele jeito. Bloqueei ele também. Soube por alto que o casamento deles não durou. 3 meses depois da cerimônia, ele pediu divórcio. Aparentemente, descobrir que sua esposa era uma pessoa terrível mudou as coisas para ele. Quem diria? A família de Jennifer cortou relações com ela. A mãe dela, especialmente, nunca perdoou a história com o padrasto. A prima pediu o divórcio do marido traidor. E o instrutor da academia? Bem, esse eu não sei o que aconteceu com ele, mas espero que a esposa tenha se separado dele também. Na minha nova cidade, comecei terapia. Por que você acha que aceitava esse tratamento da sua amiga?
A terapeuta perguntou na segunda sessão. Medo, respondi. Medo de ficar sozinha, de não ser boa o suficiente, de não merecer coisa melhor. E agora? O que mudou? Ela me perguntou. Agora eu sei que prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Levou tempo. Terapia não é mágica. Eu ainda tinha dias ruins, dias em que me pegava pensando se tinha exagerado, se deveria ter feito diferente. Mas então me lembrava dos anos de manipulação, das mentiras, do quanto eu tinha deixado de viver por medo de desagradar alguém que nunca se importou comigo. Fiz amigos novos. De verdade dessa vez. Pessoas que me ligavam só para saber como eu estava, que me convidavam para sair sem segundas intenções, que ficavam felizes pelas minhas conquistas em vez de tentar diminuí-las. Aprendi a dizer não, a colocar limites, a não aceitar migalhas de afeto e chamar de amizade. Aprendi que solidão e estar sozinha são coisas diferentes. Solidão é se sentir vazio cercado de pessoas que não te veem de verdade. Estar sozinha é paz. É escolha. É poder. 1 ano depois da mudança, Leonard me pediu em casamento. Chorei muito, mas eram lágrimas boas dessa vez. Você vai querer um casamento grande? Ele perguntou. Eu ri. Deus me livre. Quero algo pequeno, íntimo, só com pessoas que realmente importam. E foi exatamente assim. 30 pessoas numa cerimônia simples num jardim. Minha mãe chorando de felicidade. Amigos verdadeiros ao nosso redor. Nada de drama, nada de falsidade. Só amor de verdade. Às vezes ainda penso em Jennifer. Me pergunto se ela aprendeu alguma coisa, se mudou, se arrepende. Mas não por muito tempo, porque ela não é mais meu problema. Não é mais minha responsabilidade. Não é mais nada para mim. Eu costumava achar que amizade era aceitar qualquer coisa de alguém só para não ficar sozinha. Aprendi, da pior forma possível, que amizade de verdade é respeito mútuo. É apoio genuíno. É querer o bem do outro sem segundas intenções. E aprendi que às vezes a pessoa mais importante para quem você precisa ser uma boa amiga é você mesma. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que finalmente aprendeu a se valorizar. Alguém que sabe que merece respeito. Alguém que não aceita menos do que merece. E isso, mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer satisfação de ter exposto Jennifer, é a verdadeira vitória. Porque no final, a melhor vingança não foi arruinar o casamento dela. Ah, quer saber? Não vou ser hipócrita. Estragar o casamento dela foi maravilhoso. Foi extremamente satisfatório e recomendo. O vídeo viralizando foi a cereja do bolo. Ver ela sendo cancelada nas redes sociais? Mais delicioso ainda. Mas a verdadeira vitória foi me libertar e construir uma vida de verdade. E é engraçado como a vida melhora quando você para de aceitar migalhas e começa a exigir o banquete inteiro. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado essa história comigo. Eu sei que é doloroso ver alguém que amamos nos trair, mas às vezes precisamos passar por isso para descobrir o quanto somos mais fortes do que imaginávamos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essas histórias para mais gente que precisa ouvir. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.